Dando continuidade à aula anterior, vamos estudar algumas propriedades da busca em largura. Então, no nosso exemplo da aula anterior, nós tínhamos feito a busca em largura nesse grafo. Então, só uma pequena recordação. As arestas azuis são as arestas que formam a árvore ou floresta de largura, no caso de o grafo ser desconexo. Então, a relação pai-filho só faz sentido olhando para as arestas azuis. Então, o pai de B é A, o pai de D é B, e assim por diante. E as arestas com as demais cores, vermelha, verde e amarela, não fazem parte da árvore, mas explicitam relações que existem entre os nós que estão na árvore. Por exemplo, essa aresta vermelha é uma aresta irmão, porque B e C estão no mesmo nível. No caso aqui, o nível 1 da árvore, a raiz está no nível 0, B e C estão no nível 1. Ok? Então, eles estão no mesmo nível e têm o mesmo pai. Então, eles são irmãos. Já a aresta amarela, que é a aresta primo, ela diz que D e E são primos porque não têm o mesmo pai. Estão no mesmo nível e não têm o mesmo pai. O pai de D é B e o pai de E é C. E, finalmente, temos a aresta til, que é essa verde, que liga um nó que está um nível acima do outro. Então, a gente vai dizer que C é til de D, porque está um nível acima de D na árvore em largura. Tá? Então, todas essas arestas que não fazem parte da árvore, elas podem ser capturadas com esse código aqui. Então, como vocês estão vendo aqui embaixo, quando o vértice V visita o W, se o W for novo, então ele ainda não foi alcançado, então ele vai ser filho. É uma aresta de pai para filho, é uma aresta azul. Porém, se o L de W for diferente de 0, ele não é novo na busca. Então, a gente pode estudar a relação de parentesco entre V e W. Se o nível de V for igual ao nível de W, então a gente vai ter uma aresta irmão ou primo, dependendo se eles têm o mesmo pai ou não, que é essa perguntinha aqui do comando C. Caso contrário, se eles não estão no mesmo nível, então eu só pergunto se o W é que está um nível abaixo. Se o W tiver um nível abaixo na árvore, então essa aresta vai ser uma aresta til. Então, essa foi uma recordação breve do que vimos na aula anterior. Lembrando, então, que a raiz está no nível 0, os filhos da raiz no nível 1, os filhos dos filhos da raiz no nível 2 e assim por diante. Como que eu caracterizo uma aresta pai, que é uma aresta azul? É bem fácil. Então, eu tomo uma aresta VW do grafo. Então, essa aresta será azul, VW é uma aresta pai, C e somente C. O W está um nível abaixo do V, ou seja, o nível de W é o nível de V mais 1. E no momento da visita, o W ainda não foi visitado, ele é novo na busca. Então, você sabe que aquela aresta é pai. Isso pode ser visto facilmente no código quando eu varro os vizinhos de V, e para cada vizinho W de V, eu primeiro pergunto se L de W é igual a 0. Se for, ele vai entrar um nível abaixo na árvore e vai ser o filho de V. É o que diz aqui
essa caracterização, esse C e somente C. Tá? E com relação à aresta til, se vocês olharem para o que está escrito aqui nesse slide, é quase igual ao slide anterior. Só muda essa última condição. Então, essa aresta vai ser til se o W também está um nível abaixo do V, mas no momento da visita, o W não é novo. Então, ele já tem uma largura diferente de zero. Já foi alcançado pela busca. Então, nesse caso, a aresta será til. As arestas irmão, que são as arestas vermelhas, são caracterizadas dessa forma. Eu tomo uma aresta do grafo, então ela vai ser uma aresta irmão. Se somente C, seus extremos estão no mesmo nível e tem o mesmo pai. E daí eu passo imediatamente para as arestas primo, que são as amarelas, que diferem das irmãos por causa dessa condição aqui. Então, elas vão ser aresta VW é uma aresta primo, se V e W estão no mesmo nível, mas não tem o mesmo pai. Então, acho que isso ficou bem claro a partir do código. E essas caracterizações só vêm a confirmar o que a gente acabou de ver, analisando a árvore e o código da busca em largura. Uma propriedade fundamental da busca em largura é essa daqui. Eu já falei um pouco sobre ela na aula anterior, mas vamos agora explicitar um pouco melhor. Vamos tomar uma aresta qualquer do grafo e aí você faz uma busca em largura. Então, isso é uma propriedade muito forte, muito interessante. Ao término da busca em largura, o que vai acontecer? Que ou V e W estão no mesmo nível, ou V e W estão no máximo em níveis consecutivos. Os níveis têm no máximo 1 de diferença. Então, o módulo da diferença entre os níveis de V e W, coloquei módulo porque eu não sei quem está acima ou abaixo, né? Mas a diferença entre os níveis é no máximo 1 unidade. Isso é uma propriedade muito importante, tá? E você pode verificar olhando aqui o nosso grafo. Antes de fazer a busca em largura, quando você ainda nem iniciou, você pode escolher uma aresta qualquer do grafo. E independente da raiz que você escolha, pode ser o A, B, C, é uma busca qualquer. No final, os vértices vizinhos, ligados por aquela aresta, eles vão estar em níveis que diferem no máximo em 1 unidade. Não importa a busca que você faça. Então, é claro que com esse desenho eu induzi vocês a pensarem nos níveis da árvore antecipadamente. Né? Eu coloquei no desenho do grafo, já coloquei aqui os nós nos níveis em que eles iam ficar para facilitar a visualização. Mas isso foi só uma escolha didática. Na verdade, o ponto é que, dado uma aresta qualquer aqui, no final, se você compara os níveis dos extremos da aresta, eles vão estar sempre diferindo de no máximo 1 unidade, ou seja, para qualquer aresta, ou esses vizinhos estão no mesmo nível,
ou em níveis consecutivos. Nunca eles vão estar em níveis que diferem 2 unidades, 3 unidades. Isso nunca vai acontecer. Então, quando você olha para a árvore em largura, nunca vai haver uma aresta do grafo que sai, por exemplo, do nível 1 e vai até o nível 3. Isso nunca vai acontecer. As arestas vão todas ser colocadas ou entre vértices do mesmo nível ou entre vértices de níveis consecutivos. A busca nunca vai deixar, pela sua natureza, que as arestas atravessem 2 ou mais níveis após o término da busca. Isso é muito interessante e essa propriedade não existe na busca em profundidade, mas existe aqui, na busca em largura. E isso é muito fácil de mostrar, né? Pelo próprio código, você verifica que se a aresta é entre pai e filho, então você já sabe que o nível do filho é igual ao nível do pai mais 1. A diferença de níveis é no máximo 1. Se você marca uma aresta como irmão, você sabe que o nível dos extremos da aresta são o mesmo. São os mesmos, né? Então a diferença é 0. Mesma coisa para a aresta primo. E no caso da aresta tio, você faz uma pergunta se o nível do W é igual ao nível do V mais 1. Mas nem precisaria você perguntar isso só para saber se o W está acima ou abaixo de V. Mas o fato é que a diferença de nível entre V e W vai ser 1. Tá? E aí, então, é uma aresta tio. Então, você vê que aqui, pelo código, você não consegue marcar uma aresta sem que os nós estejam a uma diferença de apenas uma unidade nos seus níveis. Poderia ficar uma dúvida com relação à aresta tio, né? E se eu não perguntasse nada? Perguntasse apenas se o nível de W é maior que o nível de V. Daria certo do mesmo jeito? Daria. Porque a busca em largura me dá a certeza de que isso vai acontecer. E por que é assim? Vamos analisar isso melhor. Por causa dessa propriedade que eu já falei para vocês na aula anterior e que pode ter passado um pouco despercebida. Que é o seguinte, eu vou recordar a propriedade. Os vértices que se encontram na fila, que auxilia a busca, em qualquer momento, diferem em, no máximo, um nível. Eu havia mostrado isso para vocês. Quando você olha para a nossa fila, tá? Em qualquer momento que você olhar aqui para a fila, o que você vai ver? Ou vértices que estão no mesmo nível, ou vértices que estão em níveis que diferem no máximo em 1. Por exemplo, quando você olha para a fila aqui, nesse momento, você vê apenas D e E. O A, o B e o C já saíram, né? E D e E estão no mesmo nível. Se você avança a busca um pouco, o D saiu, o E, o F e o G diferem no máximo em uma unidade nos seus níveis. O E difere do F em uma unidade, o E difere do G em uma unidade no nível, e o F e o G estão no mesmo nível. Por que é assim? Porque a busca em largura tem aquele lema de processar todo o nó do nível anterior, no caso o pai, antes de começar a processar os filhos. Esse é que é o ponto. Então, eu posso ir colocando os filhos que o E vai ter na busca, por exemplo, poderia ter vários filhos. Aqui, no caso, ele vai ter um filho só, que é o H, né? E ele vai ser tio. Mas olha o caso do D, por exemplo.
o D tem 2 filhos. Então, eu coloco o F e o G na fila e eu só termino de processar o D depois que eu colocar todos os filhos na fila. Então, os vértices que estão entrando na fila, eles diferem em D, no máximo em uma unidade. São os filhos de D. E quando eu começar a processar o primeiro desses filhos aqui, por exemplo, o F, eu sei que todos os demais vão estar no mesmo nível de F. Então, essa característica de você dar prioridade ao processamento do pai não deixa que nós, muito distantes do nó que está sendo processado, entrem na fila. Vão entrar no máximo os filhos, porque eu tenho que processar todo o pai, e só depois que eu terminar o pai, eu vou ver ali na fila todos os filhos para serem processados. Então, a busca em largura não deixa os níveis crescerem muito. Eles vão crescer sempre no máximo em uma unidade. Então, é por isso que eu tenho essa propriedade. Que está aqui em vermelho. Os vértices que se encontram em F, em qualquer momento da busca, diferem em no máximo um nível. Se você pegar o vértice mais antigo da fila, que é o que está sendo processado, e olhar para a fila, você vai ver os irmãos e primos dele, que ainda podem estar na fila, e os filhos dele, que estão um nível abaixo. E só. Quando esse vértice acabar de processar, eu ainda posso, no mesmo nível, processar os irmãos e primos dele e só depois passar para os filhos. E ao processar o primeiro irmão dele, se ele tiver filhos, tá, vão estar no mesmo nível dos filhos do anterior. Então, a busca em largura não deixa os níveis avançarem muito. Você está sempre ou no mesmo nível ou um nível abaixo. Tá? Esse nome foi bem escolhido, né? Busca em largura. Não é em profundidade, ela não vai deixar que nós, de distâncias grandes em relação a quem está sendo processado, entrem na estrutura de dados. Então, a característica de você querer explorar todo o processamento do mais antigo, do pai, antes, não deixa que nós entrem tá? E graças a essa propriedade, nós vamos ter a primeira aplicação muito interessante da busca em largura, e é uma característica que a busca em largura tem, que a busca em profundidade não tem. Dado um grafo conexo G e um vértice qualquer X e G, eu quero determinar as distâncias de X a todos os demais vértices. As distâncias são os caminhos ótimos, os comprimentos dos caminhos ótimos dessa raiz X a todos os demais vértices. Então, o que eu faço? Eu simplesmente vou aplicar uma busca em largura no meu grafo com essa raiz X. E eu vou obter uma árvore de largura. Tá? E aí os nós vão sendo colocados em níveis. O X vai estar no nível 0, porque ele é a raiz. Aí os filhos de X vão estar no nível 1. Os netos de X vão estar no nível 2. E assim por diante. Tá? Então, no final da busca, a distância desse nó X a qualquer outro nó V vai ser o nível de V na árvore. E um caminho mínimo de X a V é dado pelo caminho nessa árvore. Então, vamos ver visualmente isso.
Digamos que esse nó X que eu escolhi foi o nó A. E aí, por exemplo, eu faço a busca em largura com raiz A e obtive essa busca em largura aqui. Tá? Que você está vendo aqui. No término da busca, vamos pegar um outro nó qualquer, o H, por exemplo. Que nível está o H? Na árvore, nível 3. Então, aqui, B e C no nível 1, D e E no nível 2, F, G, H no nível 3. Então, o H está no nível 3. Então, eu tenho certeza que o caminho ótimo de A até H tem comprimento 3. A busca em largura me devolve um caminho ótimo, ou mínimo, da raiz até qualquer outro nó. Então, eu peguei o H como exemplo. Você vai olhar aqui que há vários caminhos possíveis até H. Por exemplo, eu poderia tomar esse caminho de A até B, de B até C, de C até D, de D até E, de E até F, F até G, G até H. Esse caminho seria longo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teria comprimento 7. Então, esse caminho não é o ótimo, de A até H. Mas o caminho na árvore de largura é ótimo. Tem comprimento 3. Correto? Então, essa é a propriedade que a busca em largura dá, que a busca em profundidade não tem. Tá? Achar os caminhos ótimos da raiz escolhida a todos os demais vértices. É claro que o caminho ótimo ele pode não ser único. Por exemplo, de A até D, eu tenho esse caminho ótimo na árvore, de A até B e de B até D, e tem um outro, de A até C e de C até D. Só que esse outro caminho ótimo aqui, claro, a busca em largura devolve um possível caminho ótimo. Pode haver outros. Mas ela vai devolver um, que é o caminho na árvore, seguindo os ponteiros. Para saber qual é o caminho ótimo do A até o D, basta pegar os ponteiros pai. O pai de D é B, o pai de B é A, então eu construo o caminho ao contrário, de baixo para cima, subindo pelos ponteiros. Ok? Então, a busca em largura tem um princípio aí de otimalidade. Pelo fato dela não deixar a árvore crescer muito, você sabe que quando o nó entra no nível L, você sabe que ele está à distância L da raiz. Então, você tem certeza absoluta, né, de que todos os filhos da raiz, claro, estão à distância 1 da raiz, porque são vizinhos da raiz. Mas será que nenhum vizinho da raiz escapou? Não, porque pela busca em largura, eu vou processar todos os vizinhos de A. E como no início nenhum deles ainda foi visitado, todos os vizinhos de A vão estar no nível 1. Então, eu tenho certeza que até o nível 1, tá? Todos os vizinhos de A estão no nível 1, então a distância ótima de A aos seus vizinhos é o nível deles, é 1. Então a busca está correta. Não vai ter um vizinho de A que vai estar no nível 2 ou no nível 3. Por quê? Porque a busca em largura, como eu falei, não deixa que as arestas atravessem níveis que não são consecutivos. Então, nunca vai ter um vizinho de A que não esteja no nível 1. Então, de fato, o nível dele é o caminho ótimo, é a distância
ou seja, o comprimento do caminho ótimo da raiz até ele. Depois, quem tiver no nível 2, tá? Você pode agora aplicar esse raciocínio para B. Todos os vizinhos de B que não são vizinhos de A vão estar no nível 2. Portanto, todos os nós que estão à distância 2 de A, porque são vizinhos de um vizinho, vão estar no nível 2, com toda certeza. E mesma coisa para os filhos de C ou outros filhos que o A tenha. E raciocinando assim progressivamente, você sabe que os nós que estão no nível 1 estão à distância 1 de A, os que estão no nível 2 estão à distância 2 de A, os que estão no nível 3 realmente estão à distância 3 de A, pela própria construção da busca. Então, ela acha os caminhos ótimos. Esses caminhos ótimos, é claro, quando eu falo caminho ótimo, é em número de arestas, né? Caminho mínimo em número de arestas. Então, essa aplicação ela é muito importante, pessoal. E ela é derivada dessa propriedade aqui, que não há arestas atravessando níveis não consecutivos da árvore. Então, todas as distâncias estão corretamente calculadas. A busca em largura ela também vai servir para encontrar soluções para labirintos. Se vocês lembrarem da busca em profundidade, ela também fazia isso. Só que a busca em largura faz melhor. A busca em largura, além de descobrir uma saída do labirinto, determina o menor caminho nesse labirinto, porque ela acha o caminho ótimo, tá? Então a gente vai fazer como a gente fez para a busca em profundidade. Eu posso até voltar os slides para aquele ponto, tá? Do labirinto. Aqui eu tinha um labirinto com uma entrada e uma saída. Eu descobria qual era o grafo que modelava esse labirinto. Aí eu partia dessa raiz e eu deveria achar esse nó em algum momento da busca. Aí o caminho de V a W na árvore é a solução do labirinto. Só que na busca em largura, isso é feito de maneira ótima. Se eu fizer uma busca em largura a partir do V, em vez de fazer a busca em profundidade, quando eu achar o W vai estar no seu nível correto em relação à distância. Então, se o W estiver, sei lá, no nível 6 ou 7 ou 8, você sabe que o caminho ótimo de V a W tem comprimento 8. Então, a busca em largura, na questão do labirinto, ela não só acha a solução do labirinto, como ela acha a solução ótima. Tá? Então, isso é muito interessante, essa característica da busca em largura. Por exemplo, nós vimos uma aplicação da busca em profundidade para achar a ordenação topológica. Então, a busca em profundidade tem aplicações importantes também. Né? Mas a busca em largura também tem aplicações importantes e essa é uma delas. Tá bom? Se eu quiser descobrir também se um grafo é bipartido,
ou seja, se ele é 2 colorível, como nós fizemos com a busca em profundidade, eu também posso fazer com a busca em largura. Basta realizar a busca em largura, tá? E verificar no final se não tem nem aresta irmão, nem aresta primo. Se a busca em largura não achou nenhuma aresta irmão e nenhuma aresta primo, então o grafo é bipartido, porque são essas arestas que geram ciclos ímpares. As arestas tio não geram ciclos ímpares. Então, a gente pode ver isso aqui pelo algoritmo mesmo. Essa aresta irmão aqui, como eles têm o mesmo pai, ela fecha um triângulo. Toda aresta irmão fecha um triângulo. Um triângulo é um ciclo ímpar. E a gente viu que o bipartido é aquele que não tem ciclos ímpares. Então, a aresta irmão ela é proibida. Se a busca em largura achar esta irmão, o grafo não é bipartido. A aresta primo também é proibida. Por quê? Porque como eles estão no mesmo nível, se são primos, você começa a subir. O pai de D é B, o pai de C é E, aí você vai subindo, e quando chegar no ancestral comum, você fechou um ciclo ímpar. Aqui, no caso, um ciclo de comprimento 5. Aqui tem um outro exemplo, uma aresta primo fechando um ciclo de comprimento 7 na árvore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que vai dar ciclo ímpar? Porque se eu começar a subir pelos ancestrais de G, o pai, e subir pelo H, os dois caminhos vão chegar num ancestral comum e vão ter o mesmo comprimento. Então, esse caminho vai ter comprimento 3, esse aqui também vai ter comprimento 3. Então, você vai fazer 2 vezes um certo comprimento, vai dar par. Mais essa aresta primo fecha um ciclo ímpar. Então, ao realizar a busca em largura, se o seu código da busca em largura jamais entrou nesse C aqui, ó, não gerou nem arestas irmão, nem arestas primo, então você sabe que seu grafo é bipartido. Por que a aresta tio não dá problema? Porque a aresta tio ela fecha ciclo par. Ciclo par não dá problema. Então, por exemplo, essa aresta tio aqui ela fecha um ciclo par de comprimento 4. Essa outra aresta tio fecha um ciclo de comprimento 6. Por quê? Porque a paridade desse caminho que está subindo é diferente da paridade desse outro caminho que está subindo, pegando os dois extremos da aresta tio. Então, aqui eu tenho paridade 3, paridade ímpar, desculpe. E aqui eu tenho paridade 2. Aí, números de paridades diferentes, quando somados, geram um número ímpar. Mais a aresta tio vai dar um número par. Tá? Então, a aresta tio só fecha ciclo par. Então, ela não é problemática para a nossa aplicação. Tá? Então, ótimo. Então, eu posso usar a busca em largura também para descobrir se um grafo é bipartido. Ou 2 colorível. Para definir a 2 coloração, é só você alternar as cores dos nós nos níveis. Então, vamos mostrar o exemplo com a árvore aqui. O A pode receber a cor verde. Como não vai ter aresta irmão, se o grafo é bipartido, esses nós podem ambos receber a cor vermelha, porque eles não são vizinhos. Essa aresta não vai existir.
Depois do próximo nível, volta a receber a cor verde, porque não vai ter aresta primo. Como não tem aresta irmão nem primo, todos os vértices que estão no mesmo nível formam um conjunto de vértices sem arestas entre si. Um conjunto estável ou independente. Então, todos eles podem receber a mesma cor. Porque na descoloração, vértices de mesma cor não podem ser vizinhos, né? Então, você vai alternando cor vermelha, cor verde, cor vermelha, cor verde. E aí você só vai ter arestas entre vermelhos e verdes, de um nível para o nível seguinte. Então, esse grafo vai ser bipartido. Ou dois colorível. Tá bom? E uma coisa muito interessante para encerrar a nossa aula de hoje, eu queria que vocês dessem depois uma olhada nesse exercício, ele é muito interessante. Mostra que o algoritmo a seguir funciona como uma busca em profundidade se a estrutura de dados D, que está aqui no algoritmo, for uma pilha. E vai funcionar como uma busca em largura se a estrutura de dados D for uma fila. Então, olha que interessante. É o mesmo algoritmo que pode funcionar para os dois tipos de busca. Se o D for uma pilha, ela é uma busca em profundidade. Se o D for uma fila, ela é uma busca em largura. Então, aqui, você vai inserir o nó em D, né? Se for pilha, vai para o topo. Se for fila, vai para o final. Ao pegar o primeiro elemento, se for pilha, tira do topo. Se for fila, também tira o primeiro elemento. Mas a política de inserção e remoção é diferente. Então, é interessante como eu posso usar o mesmo código e apenas variar a estrutura de dados. Então, isso vai marcar bem que a estrutura de dados está intrinsecamente relacionada com o tipo de busca. A busca em profundidade está intrinsecamente relacionada com a pilha e a busca em largura é intrinsecamente relacionada com a fila. Tá? Quem quiser testar depois isso aqui, fazendo algumas simulações, vai verificar a validade desse fato. Bom, pessoal, e com isso, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação da aula. Acho que não, professor. Tá bem explicado. Perfeito. Então vamos encerrar a gravação.